Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7, do verso 1 ao verso 10. Lucas, capítulo 7, a partir do verso 1. Eu peço que você que está aqui no templo, você que nos acompanha em casa, mantenha esse texto aberto enquanto há a exposição da palavra de Deus. Lucas, capítulo 7. A partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Até aqui. Pai de amor, Pai santo, glórias te damos, ó Deus, por esse momento tão gostoso, tão importante na vida da tua igreja, que é quando nós nos reunimos para coletivamente adorá-lo. Muito obrigado pela tua santa e bendita presença no nosso meio. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada pessoa que o Senhor trouxe aqui nessa noite, daqueles que nos acompanham pela internet também, daqueles que irão nos acompanhar, ó Pai, nas próximas horas, nos próximos dias. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que alimenta a nossa alma por meio da tua palavra. E é isso que nós desejamos, ó Deus, mais esse domingo, mais essa noite. Nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos ser alimentados pelo Senhor mesmo, nós queremos sair daqui cheios, ó Pai, do teu Santo Espírito, cheios, ó Deus, do conhecimento da palavra do Senhor. Mas nós não conseguimos isso por nós mesmos, por isso, mais uma vez, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor e clamamos, ó Deus, que o teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, para que possamos ser alimentados por Ti. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu quero começar o sermão dessa noite relembrando 3 verdades bíblicas que estão claras na palavra do Senhor. A primeira verdade bíblica é que existem apenas 2 tipos de pessoas. Só existem 2 tipos de pessoas. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, nos ajuda a entender quem são esses 2 tipos. Quais são? A palavra de Deus diz assim: Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então perceba que esse texto bíblico ele é extremamente claro. Ele apresenta 2 tipos de pessoas. O primeiro tipo é aquele que crê no Filho, lembrando que o Filho é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como seu único, exclusivo e suficiente Salvador, esse tem a vida eterna, esse vai para o céu. Então esse é o primeiro tipo de pessoa. Quem crê no Filho, ele tem a vida eterna, ou seja, ele vai para o céu. Mas existe um segundo tipo de pessoa. E esse segundo tipo de pessoa é quem se mantém rebelde contra o Filho. E eu gosto dessa palavra rebelde porque há muitas pessoas que de fato são rebeldes, né? Eu já disse isso aqui, já dei esse exemplo aqui, apesar de não ter visto acontecer aqui, mas numa outra igreja eu conhecia pais
e mães que eles não eram crentes, ou pegavam seus filhos, deixavam aqui e iam embora para casa, assistir Fórmula 1 ou alguma outra coisa. Mas é interessante que por trás daquela fala, ele está falando o seguinte: olha, você pode ser o Deus do meu filho, mas o meu não. Eu tenho outro ídolo. Não é? Quantos pais, por exemplo, sofrem pela rebeldia do filho? Né? Porque o filho pode falar: olha, o Deus que você vai servir na igreja é o seu Deus, não é o meu Deus. E a palavra de Deus, ela diz que existe aquele que crê no Filho e tem a vida eterna e aquele que se mantém rebelde. E o que vai acontecer com aquele que é rebelde segundo o texto bíblico? Não verá a vida. Ou seja, o destino dele é o inferno de fogo. Percebe? Aquele que crê no Filho hoje, ele não é que ele terá a vida, hoje ele já tem a vida eterna. No dia 7 de novembro de 2021. Mas aquele que se mantém rebelde não verá a vida, pelo contrário, sobre ele permanece a ira de Deus. Então, essa é a primeira verdade bíblica que eu gostaria de falar contigo, de destacar, antes de nós iniciarmos o nosso texto. A segunda verdade bíblica é que a fé é um dom de Deus. Eu e vocês não conseguimos produzir a fé salvífica. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 mostra isso quando diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso, a fé, não vem de vós. Eu não consigo produzir. Ela é um dom de Deus. E ele ainda complementa: não de obras, para que ninguém se glorie. Então, o que o versículo 8 e 9, aí de Efésios, ele está mostrando para mim e para você que está em casa, é que nós não conseguimos produzir a fé salvífica, a fé necessária para a nossa salvação. Essa fé, ela é um dom de Deus, ela é um presente de Deus, por isso que nós somos salvos pela graça, favor e merecido. Mas existe uma terceira verdade bíblica, que é a seguinte: aqueles que recebem a fé salvífica da parte de Deus, apresentam boas obras. Eles apresentam frutos. Eles são pessoas diferentes das pessoas do mundo. E o mesmo texto diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Se atente para o versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós fomos criados para as boas obras. E é nós que fazemos? Não, olha, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Inclusive as boas obras que nós apresentamos, ela foi preparada por Deus de antemão. Percebe, irmãos? Então veja o que esse texto nos ensina, né? Que nós somos salvos pela fé e não pelas obras. A fé, ela é um dom de Deus, não é? Eu não consigo produzir. E quando Deus coloca de fato a fé salvífica no coração de uma pessoa, ela naturalmente apresenta boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E hoje nós vamos ver um exemplo, nessa noite nós vamos ver um exemplo desse terceiro ponto. Nós vamos ver um exemplo disso. Nós estudaremos a vida de um centurião que apresentava boas obras, que apresentava virtudes que apontavam para a fé que ele tinha em Cristo Jesus.
E a primeira virtude que nós vemos nesse centurião é a compaixão. O centurião da nossa história era um homem que tinha compaixão. Ele era um homem misericordioso. Ele se colocava no lugar do outro. Ele sentia a dor do outro. O problema do outro passou a ser o seu problema. Acompanhe aí na sua Bíblia o versículo 1. O versículo 1 diz assim: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Jesus aqui, irmãos, havia concluído o seu famoso sermão da montanha, o sermão do monte. E após terminar o sermão da montanha, ele entrou novamente em Cafarnaum, diz o texto. E o texto diz novamente porque ele já esteve em Cafarnaum no passado. E enquanto ele esteve lá no passado, ele realizou grandes sinais, grandes maravilhas. Veja o que diz, você pode acompanhar no telão, o contexto do nosso texto. Lucas capítulo 4, verso 40 e 41. O texto diz assim: ao pôr do sol, olha só o detalhe, todos os que tinham enfermidades de diferentes moléstias lhos traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios. Então perceba a ênfase que o autor bíblico ele dá aqui. Ele diz, ao pôr do sol, todos. Não é uma parte. Todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias. Muitas pessoas, diferentes doenças, eram colocadas diante do Senhor Jesus. Jesus, e esse detalhe é importante para o nosso texto, Jesus impunha as mãos sobre esses doentes, e esses doentes eram curados de suas enfermidades. E o versículo 41 diz que além do Senhor curar as doenças físicas, ele curava também aqueles que estavam doentes espiritualmente falando. Ele expulsava o demônio daqueles que eram escravos das trevas, diz aí o versículo 41. Então, irmãos, o Senhor Jesus, ele havia realizado muitos milagres em Cafarnaum. E esses milagres fizeram com que Jesus ficasse extremamente conhecido na cidade de Cafarnaum. Ele está voltando para lá, mas as pessoas já conheciam a sua fama por conta dos grandes sinais, maravilhas, realizações que ele fez em Cafarnaum. Agora veja aí o que diz o verso 2 e o verso 3. A palavra do Senhor diz assim: e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Então veja esse detalhe importante. Ele estava quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. No versículo 2, Lucas, ele apresenta aqui para nós um centurião. E um centurião, ele é um oficial a serviço do Império Romano, que comandava soldados, né? Em torno de 100 soldados, né? Por isso o nome centurião. Não que esse número seja exato, mas de 60 a 100 soldados. Então, ele era um oficial à frente desse pelotão. E esse centurião, ele era um gentil. O que isso significa? Que ele não era um judeu, ele não fazia parte do povo de Deus, ele não fazia parte do povo da aliança. E esse centurião, diz o texto, o versículo 2,
que ele tinha um servo que estava extremamente doente, o texto diz, quase à morte. É interessante que Mateus, contando essa mesma história, ele diz que esse rapaz, esse servo, estava sofrendo horrivelmente. Então essa era a situação desse doente. Na visão de Lucas, né, ele estava quase à morte. E na visão de Mateus, ele estava sofrendo horrivelmente. Mas o texto diz que esse centurião, ele soube da presença de Jesus em Cafarnaum, que Jesus havia voltado em Cafarnaum, e ele já tinha ouvido a respeito dos feitos que Jesus havia realizado. Como eu disse, a fama de Jesus já havia percorrido por toda aquela região por conta dos milagres que ele realizou. Então, esse centurião, ele envia alguns judeus para pedir socorro a Jesus. Ele não vai pessoalmente falar com o Senhor Jesus. Esse gentil manda alguns judeus que aceitam socorrer ou buscar ajuda para esse gentil. E o curioso dessa história, irmãos, é que esse texto mostra o quanto esse homem, esse centurião, ele era um homem de fato misericordioso e compassivo. O seu servo estava sofrendo horrivelmente, segundo Mateus, ele estava quase à morte, segundo Lucas. Mas preste atenção num detalhe. Não era ele que estava sofrendo. Não era a sua mãe que estava sofrendo. Não era o seu filho que estava sofrendo. Esse homem, ele sente compaixão do seu servo, do seu escravo. Percebe? Esse homem demonstra aqui, então, uma compaixão por esse servo que sofria horrivelmente, que estava quase à morte. E agora eu quero fazer uma paradinha na nossa história. E eu quero ir para a história das nossas vidas, para a sua história, para a minha história. E responda para você, não para mim. Você tem demonstrado compaixão pelas pessoas? Nós vimos que esse homem, ele sente a dor do seu empregado, do seu escravo. E nós? Nós temos tido compaixão daqueles que estão ao nosso lado sofrendo? Certamente há pessoas na sua família que estão sofrendo, na sua casa que estão sofrendo, no seu trabalho que estão sofrendo, na sua faculdade, na sua escola que estão sofrendo. E qual tem sido o nosso comprometimento com essas pessoas? Quantas pessoas do seu convívio pessoal, por exemplo, que estão com problemas psicológicos, depressão, toque, problemas físicos, problemas financeiros. Esse homem, ele mostra para nós a importância da compaixão, que nós temos que considerar a dor do outro. Mas veja, voltando ao nosso texto, veja o versículo 4 e o versículo 5. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faça isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Há algo curioso aqui, irmãos, analisando esse texto. Algo que salta aos nossos olhos. A primeira coisa é a generosidade desse homem. Veja como esse homem ele era generoso. O texto diz que líderes judeus intercederam por esse centurião, pelo servo do centurião, pelo servo a pedido do centurião.
E esses líderes intercederam, irmãos, por um oficial romano e por um gentil. Você já parou para pensar nisso? Anciãos judeus não gostavam, em geral, de romanos. Muito menos de pessoas que eram oficiais do Império Romano. E esse homem era um soldado romano. E o fato desses homens, esses anciãos judeus, intercederem a favor do centurião junto a Jesus, mostra o quanto esse centurião era especial. O quanto ele era diferenciado. O versículo 4 e 5 mostra isso. Veja aí. Estes, chegando-se a Jesus com instância, veja, eles insistiram com Jesus. Os anciãos judeus, insistindo com Jesus, lhe suplicavam, dizendo: esse centurião, ele é digno, Jesus, de que ele faças isto, de que o Senhor faça um milagre na vida do seu servo. Apesar dele ser um soldado romano, apesar dele ser um gentil, apesar dele não fazer parte do povo da aliança, ele é digno. E essa é uma palavra-chave aqui para nós. Ele é digno. Aos olhos desses anciãos judeus, esse soldado romano gentil, que era odiado por eles geralmente, ele era digno. E isso por dois motivos. Primeiro, segundo o versículo, porque ele era bondoso. Ele se importava com o povo judeu, apesar de ele ser um gentil. Ele se importava com o povo judeu daquela localidade, Cafarnaum, mesmo ele sendo um soldado romano. E segundo, porque essa bondade se transformou em ação. Qual ação? Esse gentil, esse soldado romano, que geralmente era odiado pelo povo judeu, ele mesmo construiu a sinagoga para que o povo judeu de Cafarnaum pudesse adorar ao Senhor. Então, a primeira virtude que é resultado da fé desse homem, irmãos, a segunda virtude é a generosidade. A sinagoga, para quem não sabe, é o templo onde o povo judeu se reunia, ou se reúne até hoje, para adorar a Deus. E foi esse gentil, esse soldado romano, quem havia construído. Esse homem era um homem que se importava com as pessoas. A dor do outro, a situação adversa do outro, tocava o seu coração, a ponto dele colocar a mão no bolso e demonstrar a sua generosidade, construindo uma sinagoga naquele local. E essa ação, irmãos, apontava para a fé desse homem. Porque a verdadeira fé, ela é acompanhada por obras. Nós não somos salvos pelas obras. Mas quando uma pessoa tem um encontro genuíno com o Senhor Jesus, quando Deus de fato abre o coração de uma pessoa, quando Deus coloca a fé salvífica no coração de uma pessoa, as obras também são acrescentadas. Veja o que diz Tiago, capítulo 2, versos 17 e 18. Assim também, olha só que interessante, assim também a fé, se não tiver obras. Veja, a fé sem obras, por si só está morta. A fé sem obras está morta. Verso 18. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Olha só, mostra-me essa tua fé sem obras, ela é morta,
e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Se você que me ouve aqui no templo, você que me ouve em casa, se eu de fato fomos transformados por Deus, tivemos um encontro genuíno com Deus, se Deus colocou a fé genuína no nosso coração, nós vamos apresentar frutos. E um desses frutos é a generosidade. Esse homem foi generoso com o povo judeu. Então a bondade, a generosidade, a compaixão desse centurião apontava para a sua fé. Mais uma pausa nessa história. A nossa fé tem sido vista pela nossa generosidade? Pelo nosso amor? Pela nossa compaixão com os irmãos? Pela facilidade que nós temos de perdoar? As pessoas olham para nós, para o nosso comportamento, e eles sabem de fato que nós somos cristãos? Se vocês chegassem para a Juliana, minha esposa, e perguntassem o seguinte: quem é o Juliano de fato? Quem é o pastor Juliano de fato? O que minha esposa, se ela fosse sincera, responderia? O que a sua esposa responderia? O que o seu esposo responderia? O que o seu filho responderia? Quais são os frutos que nós estamos apresentando na nossa casa, na nossa igreja, nos nossos relacionamentos? A fé, irmãos, ela traz junto consigo obras. E essas obras, elas têm que ser vistas no nosso dia a dia, no nosso convívio pessoal, no nosso convívio familiar, no nosso convívio aqui na igreja, no nosso convívio onde quer que nós estejamos. Mas há uma terceira virtude, resultado da fé desse homem, que é a humildade. Veja aí o verso 6 e o verso 7. Então, Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Então, além desse centurião ser bom, além de ser generoso, ele era também humilde. Você lembra como os anciãos judeus falaram da causa dele lá no versículo 5? Esse homem é digno. Apesar dele ser um gentil, apesar dele ser um soldado romano, um oficial do Império Romano, ele é digno. Esse era o testemunho dos anciãos judeus que odiavam gentios para com Jesus. Jesus, nós suplicamos, nós imploramos, atende a oração, atende o pedido desse homem, porque ele é digno. E agora, ele diz ao Senhor Jesus: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Eu não sou digno. Os anciãos estão enganados. Eles não sabem que eu sou de verdade. Eu não sou digno. Como que eu posso receber o Senhor na minha casa? Por isso, inclusive, Jesus, que eu não fui falar diretamente com o Senhor. É o que está aí no versículo 7. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Além de ser bondoso, generoso, humilde,
esse homem era humilde, né? Além de ser bondoso, ele era humilde também. Como eu disse, a palavra digno aqui é uma palavra-chave. Os anciãos apresentaram ele como homem digno, mas ele diz: eu não sou digno de nada disso. E esse centurião, ele tem uma linha de raciocínio muito interessante, irmãos. Veja o que diz aí o versículo 8. Ele se sente insignificante perto de Jesus, e ele entende que Jesus Cristo tem toda a autoridade. E olha o que ele diz no versículo 8, olha a linha de raciocínio dele. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai, ele vai, e a outro vem, ele vem, e ao meu servo faze isto, e ele o faz. Então veja a linha de raciocínio dele. Eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Inclusive, eu não fui falar com o Senhor porque eu não sou digno de estar na tua presença. Mas eu tenho a plena convicção que o Senhor tem autoridade sobre a doença que tem assolado o meu servo. E o Senhor não precisa nem impor as mãos sobre os doentes como o Senhor já fez no passado. Lembra que eu destaquei isso? Os muitos doentes que eram colocados aos pés de Jesus, Jesus impunha as mãos para curá-los. Mas a fé desse centurião é tão grande que ele diz: o Senhor não precisa nem estar geograficamente presente na casa do meu servo. Manda com uma só palavra, e a doença que está levando o meu servo à morte, a doença que tem feito com que ele sofra horrivelmente, ela será curada. E sabe por que eu sei disso, Senhor Jesus? Eu sou um oficial. Eu sou um soldado. Eu tenho pessoas acima de mim que eu tenho que obedecer. Eu tenho pessoas abaixo de mim que têm que me obedecer. Se eu mando ele ir, ele vai. Se eu mando ele vir para cá, ele vem. Se eu mando o servo servir, ele serve. Porque eu tenho autoridade sobre eles. Mas o Senhor tem autoridade sobre tudo, sobre todos, inclusive sobre a doença que assola o meu servo. E com uma só palavra, não precisa impor a mão, com uma só palavra, ele será curado. Veja o que diz o verso 9. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, para os judeus, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Irmãos, Jesus ficou admirado pela fé desse gentil. E só em 2 momentos Jesus fica admirado. Aqui, com a fé desse homem, e com a falta de fé dos judeus que moravam em Nazaré. Mas o que eu quero destacar é que a fé desse homem era tão grande que o próprio Jesus ficou admirado. Que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Jesus, irmãos, achou nesse homem uma fé que ele não tinha visto entre o povo judeu. E não se trata, porque, veja uma coisa, é possível você ter fé para ser curado de uma enfermidade e não ser curado espiritualmente. Sabia disso? Há muitas pessoas que podem ter fé para ser curados, mas não têm a fé salvífica, a fé que é um dom de Deus. Mas não é esse o caso. Aqui, além dele apresentar a fé para ser curada, nós estamos falando da fé salvífica.
E Mateus nos ajuda a entender isso, porque ele traz um argumento, ele traz um detalhe que nós não temos aqui em Lucas. Veja só o que diz Mateus capítulo 8, versículo 10. O texto diz assim, contando essa mesma história. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Até aqui está tudo igual. Mas veja o verso 11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Pessoas, gentios como esse centurião, gentios como eu, gentios como vocês que me ouvem, muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, aonde? No reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino, judeus, que não têm fé em Jesus, serão lançados para fora nas trevas, no inferno. Ali haverá choro e ranger de dentes. A fé desse gentio, irmãos, era a fé que é o dom de Deus. É a fé que Deus dá. É a fé que nos convence do nossa situação de pecado. É a fé que nos tira a escama dos nossos olhos e nos faz ver Jesus, crer em Jesus, crer em Deus. E o verso 10 diz o seguinte: e voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Quando esse centurião chega em casa, quando as pessoas que foram falar com Jesus chegam em casa, seu servo estava totalmente curado. Jesus não precisou impor as mãos. A palavra de Jesus, o simples fato dele dar uma ordem, trouxe vida àquele que estava sofrendo horrivelmente, segundo Mateus, e à beira da morte, segundo Lucas. Então, o que esse texto nos ensina, irmãos? Nós aprendemos que as nossas obras, elas apontam para a nossa fé. E eu quero destacar 3 personagens dessa história. Primeiro, o servo. Como eu disse, ele estava sofrendo horrivelmente, ele estava à beira da morte. E existem pessoas assim no nosso meio. Nós oramos hoje, tanto de manhã como antes do culto, pelo senhor Hélio, nosso irmão, que perdeu a esposa. Nós temos orado por pessoas, por pedidos de pessoas que sofrem toda terça, todo sábado de manhã. Certamente você sofre muito, você conhece pessoas que sofrem. E talvez pessoas que não consigam nem vir à igreja. Estava conversando com um jovem e ele estava me dizendo que ele quer estar, mas ele não consegue estar. Ele não consegue estar. Ele quer, mas ele não consegue. É o caso desse servo, ele estava tão doente, nesse caso fisicamente, que ele não conseguia ir para lá, mas teve alguém que intercedeu por ele. Teve alguém que teve compaixão dele, que o colocou aos pés do Senhor Jesus por meio da intercessão. Nós temos feito isso, irmãos. Se você que me ouve não está fazendo isso, não está colocando as pessoas que sofrem aos pés de Jesus por meio da oração, esse é um canal aberto que nós temos hoje. Por meio de Cristo Jesus, nós temos livre acesso ao nosso Pai Celeste, aquele que tem poder para curar as doenças. E quem sabe você está aqui, mas você está na posição do servo.
Você está aqui de corpo e alma, mas há muito tempo você não ouve Deus falando com você. Você está sofrendo terrivelmente. Se essa é a sua condição, saiba que há esperança para você. Por que há esperança? Porque nós temos um segundo personagem nesse texto, que é Jesus, que demonstra misericórdia com esse centurião a ponto de se dispor a ir na sua casa e que tem autoridade. E ele demonstra essa autoridade curando o servo. Aliás, Mateus 8,11 diz, digo-vos que... Mateus 28,18 diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade foi dada ao Senhor nos céus e na terra. E Ele tem autoridade para mudar a história da sua família, da sua vida, da situação adversa que você está. E principalmente, se você ainda não teve um encontro com Ele, Ele tem autoridade para mudar as trevas espirituais que você tem vivido. Você que está aqui no templo e você que nos acompanha em casa. O nosso Jesus, Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. E o terceiro personagem que eu gostaria de destacar é o centurião. Esse homem, ele é um exemplo para nós. A fé que ele tinha fez com que ele fosse um homem compassivo, um homem generoso, um homem humilde, né? E que ele conhecia o Salvador dele. Olha a fé desse homem. O Senhor não precisa ir lá pôr a mão no meu servo. Uma só palavra. Você crê nisso? Uma só palavra. E Ele pode mudar situações. Amém? Que Deus nos dê a graça de apresentarmos, né, a nossa fé por meio dos frutos que ela traz para a nossa vida.